Olá, irmãos, Deus conosco. Pela vontade de Deus, gostaria de ler então um tema para os irmãos sobre a sutileza dos pensamentos e como nós precisamos aprender a nos defender deles. Não adianta aceitarmos pensamentos só porque nos aparentam ser inofensivos, ou até porque parecem ser bonitinhos. Nosso trabalho de disciplina mental consiste em discernir aqueles pensamentos que nos convêm daqueles que não edificam. Alguns pensamentos podem ser insistentes, voltam várias vezes e até mesmo se apresentam disfarçados, sem apresentar a real consequência do que ele irá gerar. Temos que ser prudentes e ponderar a relevância das ideias que nos surgem à mente. Mesmo quando nós não nos achamos fortes o suficientes para combater essas forças que nos sugerem ações que não edificam, temos que pedir a Deus que nos dê fortaleza e discernimento. E se nos deixamos levar por essas ideias uma vez, temos que rogar a Deus que nos ensine a não mais sucumbir à tentação. São muitas as passagens que nos dão esclarecimentos sobre como Deus conhece nossos pensamentos e sobre como, com a obediência a Deus fortalecida em nossas mentes, podemos filtrar os pensamentos e compreender a ação dessas forças. Em Salmos 139, nós temos: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Em Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Em Isaías, capítulo 8, nós temos: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ainda em Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O professor nos alerta sobre como nós não podemos fazer pouco caso dos nossos pensamentos. Fala ainda que são forças que não conseguimos prever as consequências. Por isso, devemos estar atentos e filtrá-los com base nos ensinamentos e orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos pedir a Deus o discernimento para entender se aquele pensamento convém ou não convém, se edifica ou ainda se ele prejudica alguém. Devemos ter em mente que somente o Cristo em nós pode combater pensamentos que não estejam em harmonia com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No Antigo Testamento também temos essa passagem em Provérbios: O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. E em Marcos, capítulo 7, o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Em Efésios, nós temos essa passagem: Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação,
cometendo com avidez toda espécie de impureza. Em Colossenses, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E por fim, Coríntios, capítulo 14. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Podemos passar muitas horas, irmãos, pensando sobre os nossos pensamentos e se eles são bons ou não. Porém, se não o fizermos guiados pela luz do Cristo, amparados por sua divina sabedoria, corremos o risco de estarmos usando nossa razão humana para discernir as coisas espirituais. Temos que nos ocupar de pensamentos e ações que nos tragam mais compreensão do que é espiritual. E como nos fala a seguinte passagem em Filipenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se temos pensamentos de obediência, estaremos unidos na mesma frequência da irmandade. Seremos então membros desse corpo que tem como cabeça o Cristo. Somente através da obediência e negação, nossos pensamentos são renovados e nos harmonizam com a corrente do bem, que nos dá paciência, aceitação e amor, para passar por esse plano físico, recebendo aprendizados que nos são valiosos para o espírito. Por fim, então, eu vou ler uma passagem de Coríntios, capítulo 1. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Agradeço a Deus, então, por essa oportunidade e que nosso Senhor Jesus Cristo nos mantenha sempre unidos e fortes em pensamento e em espírito.